Fala pessoal, vim aqui hoje falar um pouquinho então como funciona o gerador de laudo de ensaio SPT, certo? Então, como que ele funciona? A gente tem duas áreas aqui de lançar informações. A primeira parte são informações gerais sobre o furo, o número do furo, o cliente, a obra, né? São todas informações aí gerais. E depois você vai ter que inserir as informações sobre os golpes do ensaio. Então aqui a gente consegue colocar a profundidade, criar profundidades. Aqui você consegue apagar. E da mesma forma com o tipo de solo, você cria tipos de solo e lança a profundidade da camada, certo? Você consegue criar camadas do tipo de solo. Mas, primeiramente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser enviar para o servidor a logo personalizada da minha empresa. No caso aqui, quando você passa o mouse em cima desse botão, ele fala o tamanho que o arquivo deve ter. Esse tamanho aqui, na verdade, é mais uma proporção. Ele pode ser maior do que esse tamanho aqui, 220 por 100 pixels, certo? Ele pode ser maior, só tem que ter uma proporção parecida. E o nome do arquivo que eu já enviei para o servidor. Isso aqui é interessante, né? Se você atualiza a sua logo, você já sabe qual que é que está enviada para o servidor e consegue enviar a atualizada. Então aqui primeiro eu vou mandar a logo, certo? Aqui, logo, já está atualizada lá, ó. Então vamos colocar aqui as informações. Vou colocar meu nome mesmo. Algumas informações aqui são opcionais, então, não quero colocar nome aqui de obra, não quero colocar o endereço, essas coisas, certo? Você pode não colocar, isso aqui é opcional. Vou colocar que ela começou hoje e terminou hoje mesmo, data de início do ensaio, cota aqui, a latitude, longitude também você consegue deixar sem nada. Calculadora. Trabalho, número de trabalho, observação, alguma observação que você quiser colocar. Então aqui a gente vai criar então as camadas do SPT. Eu vou inserir alguns valores aqui aleatórios, que é para a gente poder ver como que vai ficar lá o resultado, certo? Então assim, em um certo nível aqui, a quantidade que o SPT desceu foi diferente de 15 centímetros. Isso acontece bastante, né? Por exemplo, precisou de 5 golpes para descer 17 centímetros. Você também consegue colocar aqui, ó. Você coloca aqui a quantidade e pronto. Ele já vai fazer a conta, já vai fazer a análise certinha e desenhar e escrever da forma como deve ser feito, certo? Beleza. Aqui a camada de solo, você coloca a profundidade da camada. Você não coloca a espessura da camada, né? Você coloca a profundidade total dela, que ele já vai fazer a conta aqui certinho de qual tem que ser o tamanho. Vou colocar aqui uma argila filtrosa. A cor da rachura que ela vai ter lá no desenho, vermelho. Aqui, ó, por exemplo, igual eu comentei, 7 metros. Você não vai colocar aqui a espessura dela. 4 metros, 5 metros. Você vai colocar a profundidade total dela aqui, ó. Areia filtrosa. Vou colocar uma rachura amarela nesse aqui. O nível d'água, caso não tenha sido observado no ensaio, você deixa sem nada aqui. Se tiver sido observado, você cria aqui o nível d'água. Por que que tem como criar mais? Porque pode ser que o nível d'água varie conforme o tempo passa, certo? Então, você consegue colocar a data da leitura aqui, a profundidade que foi a leitura. No nosso caso aqui, primeiro eu vou deixar sem nada. E o tipo de avanço que foi feito. Avanço aqui, trado cavadeira, trado helicoidal, circulação de água. Então, os primeiros 2 metros aí foram com trado cavadeira e revestido. E o resto foram com circulação de água sem revestimento, certo? Então vamos lá, clica aqui em gerar relatório. E ele já vai abrir sozinho aqui, que ele vai fazer download para o computador. Olha só como que ele foi. Cliente Lucas, local, Avenida Brasil e tal. A obra eu deixei sem nada. Se quiser você pode preencher. O número do furo, o início, o término, a cota, a longitude e a latitude que a gente deixou sem nada, né? Aí aqui vem os valores de SPT, que ele já faz o cálculo inicial e final. Aquele lá, por exemplo, que tinha dado um valor diferente de 15 centímetros, ele já vai colocar aqui 10 golpes para descer 28 centímetros, certo? Aqui também a profundidade da camada, 2,5 e a final 7. A descrição do solo, que é o que você vai ter inserido. Nível d'água não encontrado na camada perfurada aqui. Nível d'água que não foi encontrado.
E aqui vem, ó, a logo que a gente mandou, a data, certo? Data aqui de hoje, que foi feito o laudo, a legenda, a observação, caso você venha escrever, vai estar aqui, e o nível d'água também vai estar aqui. Então ele consegue gerar também, aqui vai até 18 metros, só que se o seu ensaio for além de 18 metros, ele vai criar uma segunda folha e vai continuar a partir daquele ponto, certo? Então vamos lá, vou criar um aqui agora com o nível d'água. Vou criar um nível d'água aqui, colocar 5 metros na leitura de hoje. Virar, né? Pegando. Olha só, nível d'água 5 metros, bem aqui, ó. E aí ele também coloca aqui, ó, nível da água leitura, 5 metros em 21 de 11 de 2022, certo? Se você tiver uma segunda leitura, ele vai aparecer aqui. A primeira leitura é sempre a que aparece aqui no desenho. A primeira leitura é a que aparece no desenho. E as outras vão aparecer aqui. A circulação de água, o revestimento é esse aqui. Essa linha um pouco mais grossa. Então, eu acredito que os pontos principais são esses. O uso normal dele é bem simples, é só inserir os dados e clicar em gerar. Espero que vocês aproveitem bem aí o aplicativo e caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato.